Amigos, muito boa noite. Tem início agora, através da Rádio Lagoa FM e Lagoa TV, mais uma audição do programa Lagoa Debate. No programa desta segunda-feira contaremos com a participação da doutora Nayane Mondadori Hoffman, endocrinologista. Trabalha na Secretaria Municipal da Saúde de Lagoa Vermelha. É responsável pela coordenação do Serviço de Telemedicina do município de Lagoa Vermelha, estruturado para enfrentar a pandemia do coronavírus. A notícia que ninguém queria dar. Confirmado o primeiro caso de coronavírus em Lagoa Vermelha. O comunicado foi feito na tarde de sexta-feira pelo secretário municipal da Saúde, Eluir Morona, e que foi transmitido pela Rádio Lagoa FM. Secretário Eluir foi prático, realista. Acabou acontecendo aquilo que já esperávamos. Afinal de contas, Lagoa Vermelha não é uma ilha. Mais dia, menos dia, isso iria acontecer. Até porque, em vários municípios próximos, essa situação já vinha acontecendo, afirmou o secretário Eluir Morona. Eu citaria alguns exemplos. Sananduva, 4 casos confirmados. Caseiros, teve um caso confirmado na sexta-feira também. Em Tapejara são vários casos confirmados. Marau vive um quadro de extrema preocupação com vários casos confirmados. Em Vacaria, até morte já ocorreu. Paim Filho teve 2 casos confirmados. Passo Fundo é o segundo município no estado em número de casos confirmados e mortes. Só perde para Porto Alegre. Aliás, em função disso, o governo do estado anunciou um novo decreto estabelecendo um zoneamento no estado. E 2 regiões receberam bandeira vermelha, Norte e a região lá de Lajeado. Foi determinado, inclusive, o fechamento do comércio. Mas isso aí é outro papo. Temos é que nos determos à nossa realidade. Doutora Nayane vai nos informar sobre o primeiro caso de Lagoa Vermelha, vai nos trazer mais detalhes. De que forma está sendo administrado? Subiu bastante o número de pessoas monitoradas, segundo a informação do secretário municipal da Saúde, Eluir Morona. Há um caso suspeito. Doutora Nayane vai também nos informar acerca de como está funcionando o serviço de telemedicina. Aliás, Lagoa Vermelha se constituiu em referência no estado no que concerne ao serviço de telemedicina. Havia somente 2 municípios no estado com esse serviço. Sei lá se existem mais no presente momento. Doutora Nayane, muito boa noite. Obrigado pela sua presença aqui em nosso programa, pela primeira vez participando do nosso Lagoa Debate. Boa noite, Ademar. Boa noite a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui, podendo auxiliar a população dentro do que nos cabe nesse momento, orientar e dar conhecimento, notificar da situação atual do município. Doutora Nayane, vamos falar inicialmente sobre esse primeiro caso confirmado em Lagoa Vermelha. A paciente já vinha sendo monitorada há algum tempo, não é mesmo? Sim, quando a gente teve conhecimento, Ademar, do problema da notificação que teve casos nesse frigorífico em Tapejara, o município entrou em contato com uma empresa em Tapejara, já na segunda-feira da semana passada, onde a gente solicitou para eles a informação de quais funcionários da empresa seriam residentes na nossa cidade. Eles nos passaram uma lista, imediatamente a gente entrou em contato com esses pacientes e eles entraram no nosso monitoramento. Alguns desses pacientes tinham já algum sintoma gripal
nenhum com evidência de febre, que seria um sintoma inicial de gravidade, né? E alguns assintomáticos, alguns não sentiam nada. Qual foi a nossa primeira orientação no primeiro momento? O paciente que estava com sintoma gripal, todos os seus contatos domiciliares iam permanecer em isolamento por 14 dias, e quem estava assintomático e que esteve trabalhando nessa empresa, permaneceria 7 dias em isolamento para a gente observar se essa pessoa não apresentaria nenhum sintoma, né? Esse nosso primeiro caso confirmado é um desses que estava em monitoramento, em isolado. O paciente começou a sentir sintomas alguns dias antes de entrar no isolamento, e na quinta-feira passada a gente foi fazer os testes, né? E acabaram fazendo o exame desse paciente e positivou ao início da tarde. A gente teve o resultado que esse paciente sim tinha positivado para a Covid-19, né? Então, como esses pacientes já estavam sendo monitorados em isolamento desde segunda-feira, é importante frisar uma coisa, que todos os nossos pacientes que têm síndrome gripal hoje, que estão passando pela telemedicina, ou que estão passando, alguns há necessidade de passar por um médico presencial, eles estão levando um atestado justificando o período que eles têm que ficar afastados do trabalho, e também estão assinando um termo, Ademar. Acredito que a maioria das pessoas tem a conscientização da pandemia que estamos vivendo, né? Então, todos esses pacientes são orientados e assinam um termo de comprometimento que vão permanecer em isolamento o período que a Secretaria de Saúde estiver monitorando. Então, a gente isola eles e a gente desisola, né? A gente está acompanhando os pacientes dia sim, dia não, dependendo do quadro todo dia. Acabou o isolamento, a gente liga para o paciente, tá tudo bem, tá tranquilo, então você está de alta, com todos os cuidados devidos, né? Então, essa paciente vem em um acompanhamento, entramos em contato com o paciente final de semana também, está sendo monitorado quase todos os dias para ver como é que o paciente está indo. Essa pessoa, doutora Nayane, já havia se afastado do serviço mesmo antes da confirmação? Sim. Na verdade, todos os funcionários dessa empresa, a maioria deles trabalhou até sábado da outra semana, e a empresa, quando teve os casos positivos, optou pela medida de liberar todos os funcionários no sábado. Eles fizeram uma limpeza importante, uma desinfecção da empresa na segunda e na terça da semana passada. Então, todos esses funcionários estavam em casa. A partir de quarta-feira, quem não tinha sintoma retornou ao trabalho. E quem tinha algum sintoma, os nossos aqui, alguns até assintomáticos, a gente optou por medida de cautela, ficar mais uns dias em casa para a gente ter a certeza que esses pacientes não iam apresentar sintoma nenhum. Mas já estavam em casa, sim. Doutora Nayane, a partir do momento que surgiu a suspeita de que essa pessoa possa ter eventualmente problema, ela passa a ser monitorada. Quanto tempo é necessário para daí sim se fazer o exame, para confirmar ou não? Há um tempo estipulado, pré-determinado? Sim, eu acho que até é bem importante, porque eu acho que a melhor forma da gente se precaver das coisas é tendo conhecimento, né, Ademar? Então, eu acho que é importante as pessoas, eu já falei uma vez, já falei algumas, acho que quanto mais a gente frisar, a gente vai introspectando isso, né? Sim, existem 2 principais tipos de teste, tá? Então, o PCR-T, que é o exame que detecta um pedacinho do vírus, é um exame que manda para o LACEN, é um exame que, conforme a regulamentação do Ministério da Saúde e da 6ª Regional de Passo Fundo, só é coletado em pessoas que apresentem sintomas de gravidade e estão internadas, tá? Então, aqui no nosso município, a gente já teve alguns coletados, sendo que desse PCR-T, de todos os pacientes até o dia de hoje, que foram coletados no hospital, nenhum deu positivo, todos deram negativo. Esse PCR-T é indicado ser coletado a partir do 3º dia de sintomas, tá? Então, independente do teste ser o teste do vírus ou de ser o anticorpo do vírus, todos eles têm um prazo para ser feito. O que a gente tem hoje no município são os testes rápidos, tá? O teste rápido, o que acontece? Eu não detecto o vírus. O teste rápido, ele detecta o anticorpo, que é a célula que o teu corpo criou para se defender desse vírus. Então, o organismo, ele tem um tempo, depois que tem contato com o vírus, para produzir esses anticorpos, né? Então, o teste rápido, a orientação, cada teste é um kitzinho que vem, eles vêm com algumas orientações, porque infelizmente, diante de toda essa pandemia, a gente não consegue ter
um tipo de teste específico. A ideia é que se tente ajudar nesse momento de caos, mas cada kit tem uma especificação. A maioria dos testes é feito a partir do 8º dia. Por quê? Eu tenho 2 tipos de anticorpos. Eu tenho o IgG e o IgM. O IgM, quando ele positiva nesse teste rápido, é porque eu estou infectada e tenho a doença ativa neste momento. Então, eu estou doente pelo Covid-19. Quando eu tenho somente um IgG positivo, é uma célula que o meu corpo criou esse anticorpo, mas eu já tive esse contato. Eu não tenho a doença nesse momento. A gente chama de cicatriz sorológica. Eu vou ficar... A gente ainda não tem exatamente essa previsão, porque o Covid é novo, né? Mas, teoricamente, as demais situações virais que a gente apresenta na medicina, a gente cria uma imunidade, que é isso que a gente faz com a vacina, né? Então, quando a gente faz esses testes antes do tempo, o IgG, por exemplo, ele só é produzido a partir do 11º dia que eu tive o sintoma. O meu corpo tem esse tempo para ter essa resposta. Então, inúmeras vezes, o que acontece? Se eu faço esse teste fora do prazo, eu vou ter um falso negativo. Se eu coletar um teste rápido de IgG e IgM no 5º dia de sintoma, ele vai dar negativo. E eu vou dizer, não, então eu não tenho coronavírus? Não, porque eu não coletei ele na época certa. E a gente percebe cada vez mais agora, com a gente testando mais pacientes, que esses dias precisam ser respeitados. Porque a gente às vezes pega paciente que está querendo positivar um IgM, ou seja, o corpo está recém agindo fazer o anticorpo, e se eu tivesse coletado um dia antes, eu ia dizer, esse paciente não tem. E ali ele quis positivar. Então, esse tempo para fazer essa coleta é muito importante. Eu sei e compreendo também da ansiedade das pessoas, né? E a gente se coloca no lugar do paciente. Você quer saber se você está positivo, se você teve contato, o que você tem que fazer. Mas, infelizmente, o que a gente tem hoje, a gente precisa respeitar esse tempo. Porque senão acaba que o que eu digo para meus pacientes assim, eu não consigo te dar uma segurança que isso aqui é verdadeiro. Já aconteceu um caso aqui no município, o paciente estava com sintoma gripal, e o paciente tinha um convênio e foi lá, optou por coletar o exame, né? E depois me passaram, o resultado do paciente veio negativo. Eu disse, opa, pera lá, vamos pensar, voltei lá no meu prontuário, fazia 3 dias que o paciente estava com sintoma de gripe. Então, o que aconteceu? Esse teste para mim é inválido. No 3º dia, o teste rápido nem criou anticorpo, né? Então, eu entendo a ansiedade, mas se a gente não fizer da forma correta, talvez a gente vai estar se iludindo, achando Exato. Que está todo mundo negativo, né? E se fizesse no prazo correto, ia dar positivo esses testes. Importante esse esclarecimento. É uma paciente jovem e que não está no grupo de risco. Isso, de alguma forma, ajuda. Ademar, é importante a gente frisar assim, ó, que grupo de risco complica mais, né? Não quer dizer que contamina ou que não contamina mais, mas complica mais. Então, esse nosso paciente aqui, sim, é um paciente jovem, que não tem outras comorbidades, não faz uso de medicação para nada. Então, é um paciente que tem uma propensão maior a passar um gripão, né, monitorado, logicamente, e que vai ficar bem, né? Então, não tem grandes fatores de risco, é uma tranquilidade melhor. Grupo de risco, no caso, são as pessoas acima de 60 anos da idade. Isso, entrou 60 anos de idade, cardiopatas, pessoas que têm problema do coração, pessoas diabéticas são grupo de risco, pessoas que têm alguma imunossupressão, que têm um HIV positivo, que têm um lúpus, alguma doença autoimune no corpo. Gestante foi o último grupo que entrou agora em abril, não era grupo de risco inicialmente, entrou como grupo de risco. Pessoas que têm insuficiência renal crônica são grupo de risco. A hipertensão, ela entra como um grupo de risco ainda não muito bem estabelecido, porque inúmeras vezes a gente sabe que o cardiopata é hipertenso, um diabético é hipertenso. Ela isoladamente ainda não está bem caracterizado para nós, mas esses outros, sim. Doutora Nayane, mesmo sendo um caso confirmado, esse primeiro caso aqui de Lagoa Vermelha, não houve necessidade de internação hospitalar, porque não era uma situação grave, altamente preocupante. Isso. O que a gente tem de orientação hoje? Gravidade para mim, febre alta, acima de 38 graus, persistente. Falta de ar, dor precordial. É importante frisar, Ademar, assim, ó, que as nossas unidades hoje, todas as unidades de saúde aqui de Lagoa, elas estão equipadas com um aparelhinho que a gente chama de oxímetro. É um aparelhinho que a gente coloca na ponta do dedo. Por quê? Hoje a gente sabe que acontece, e eu talvez, como do outro lado, talvez para mim não aconteceria, mas para a grande maioria da população, a gente fica muito ansioso, né?
Então, às vezes, essa minha falta de ar é uma coisa que hoje eu consigo mensurar. Porque a falta de ar, para mim, é dessaturação, o nosso sinal de gravidade. Então, hoje existe um critério que é saturar acima de 94% ao oxímetro. Então, a paciente está lá, estou com sintomas de falta de ar. Coloquei oxímetro, estou saturando 97, ok. Talvez isso seja um quadro de ansiedade, um nervosismo, mas isso não necessariamente é entrando um quadro de insuficiência respiratória. Hoje, para nós, os principais casos é febre persistente, falta de ar e dor precordial, são coisas que nos preocupam. Que, inclusive, quando há esses sintomas na telemedicina, eu já oriento o paciente, a gente vai marcar uma consulta no teu posto, você vai passar, vamos verificar a febre, vamos verificar a frequência cardíaca, frequência respiratória e a saturação, que daí também já nos dá uma tranquilidade até para poder orientar esse paciente da forma correta, né? Então, hoje, pacientes que não apresentem critério de gravidade, a gente vai monitorar em casa. Se apresentar, vai ser internado no hospital e acompanhado por lá. Ajudou o fato de que ela não tinha nenhum agravante. Como é que se apresenta o quadro dessa pessoa que teve a confirmação agora na semana passada? A paciente está estável, Ademar. Hoje a gente já entrou em contato com alguns dos nossos monitorados, né? Ela ainda apresenta um quadro de tosse, né? Que, inclusive, alguns pacientes hoje, mesmo não tendo positivado para a Covid, a gente está notando que no nosso monitoramento, inúmeros pacientes passam um quadro de gripe e permanecem com a tosse seca. Então, a gente não sabe como é que essas gripes hoje estão respondendo, talvez isso fique, entre aspas, como uma sequela para mais tempo, não tenho febre, não tenho falta de ar, mas ainda estou com essa tosse. Ou outra alternativa para explicar isso também seria o fato que a gente está entrando num momento que a gente sabe que é o nosso momento de gripe, de tosse alérgica, né? Então, a grande maioria das pessoas apresentam essa tosse. O nosso paciente, sim, ele apresenta esse quadro de tosse, mas não tem febre, tem um sintoma de gripe, né? Que a gente está acompanhando, mas está estável. E como é que é feito esse acompanhamento, doutora Nayane? Que medicação foi prescrita para esse tipo de situação? Inicialmente, a gente prescreve analgésico e antitérmico, né? Não sendo eles anti-inflamatório, até porque a maioria das queixas dos pacientes hoje, independente desse nosso positivo ou não, é muita dor no corpo, é dor de cabeça, é dor de garganta. Então, a gente tenta melhorar um pouco essa condição do paciente e prescreve algum xarope. A maioria desses xaropes de tosse que a gente está prescrevendo são antialérgicos, porque a maioria dos pacientes não tem uma tosse produtiva, não tem aquela tosse carregada com catarro junto. A maioria dos pacientes é justamente uma tosse que confunde com uma tosse alérgica, uma tosse de asma, uma tosse de rinite. Então, o inicial está sendo o tratamento para febre e dor e um tratamento para aliviar um pouco essa tosse seca. E monitorar o paciente. E está dando uma boa resposta. Tá dando. Assim, hoje a gente acabou tendo bastante alta do nosso monitoramento, que fechou, final de semana, fechou bastante 14 dias que a gente estava monitorando. E a gente ligou para os pacientes hoje, a maioria que estavam provavelmente com uma gripinha, né? Evoluíram bem, estão assintomáticos, hoje estavam de alta. Então está respondendo bem. Exatamente. E com relação aos demais familiares, essa pessoa está em isolamento. Mesmo em casa, ela está isolada dos demais familiares? Sim. A ideia é que esse paciente positivo, seja esse nosso ou qualquer um outro que venha positivado aqui para frente, que ele permaneça na sua casa em isolamento. Isolamento do isolamento, né? Que dentro do possível permaneça num quarto, né? Que separe-se talheres, pratos, toalhas, que dentro da realidade desse paciente ele consiga ficar isolado, né? Até porque a gente percebe muito, Ademar, que às vezes o paciente positivou, não o nosso caso aqui, mas positivou e os demais pessoas da casa não positivaram. Então a gente sabe que este cuidado dentro de casa também auxilia, e não é porque eu tive que também agora, né, a minha família inteira vão deixar que todo mundo tenha, até porque cada organismo responde de uma forma. Então talvez como eu passei só com resfriado leve, alguma pessoa da minha família não vai. Então a orientação é que os pacientes que estão positivados fiquem isolados dentro da sua casa, inclusive. E os demais, dentro do possível, auxiliem e mantenham as medidas de higienização. São quantos familiares? Olha, Ademar, nós temos pacientes hoje que tem... Não, no caso dessa paciente que positivou. Tenho mais 6 pessoas dentro da casa. Tem mais 6 pessoas. E essas pessoas também foram submetidas a testes? Sim, dessa família em específico, foram mais 2 pacientes, 2 familiares da casa foram testados. E esses 2 testes deram negativos. A gente testou esses 2 pacientes hoje, 2 familiares. Não há necessidade de testar todos os familiares? Assim, Ademar, isso seria uma ideia bastante
seria uma boa ideia, mas não seria uma ideia que seria praticável. Sim. Porque eu vou te explicar. Uma que eu preciso de uma regulamentação da sexta coordenadoria para mim poder coletar esses testes. Então, o que aconteceu? Um desses familiares acabou entrando em contato com profissionais de saúde, né? Antes da gente ter esse resultado. Então, o Ministério nos autoriza a testar justamente para poder ver se eu preciso monitorar essa equipe de saúde e não ter que retirar esses profissionais do trabalho, né? E o outro caso foi feito através de um particular, né? E também deu negativo. Então, o que acontece hoje? Qual seria a regulamentação? Pacientes que estão com caso positivo dentro da casa, se esses pacientes estão assintomáticos, eles vão permanecer em isolamento. Da seguinte forma, que se esse paciente, alguém da família positivar, a minha conduta médica vai ser a mesma. O paciente vai continuar em isolamento, se não tiver sintoma, e vai continuar sendo monitorado. Vamos botar o exemplo desta casa em específico. São 6 pessoas, né? Dos testes que o município comprou, chegaram 20. Desses 20, olha, se eu não estou enganado, nós já usamos uns 11. Porque a gente acabou testando o paciente semana passada e testamos hoje. Então, eu devo ter mais uns 6, 7 testes ainda em haver. O município acabou entrando em contato com alguns laboratórios da cidade e acabou comprando alguns testes destes rápido que os laboratórios vão comprar. Então, se houver necessidade, a gente vai acabar testando. Contudo, esses laboratórios não receberam os testes ainda. Então, essa realidade ainda não nos é plausível. Há mais testes que foram comprados pela Secretaria de Saúde, contudo, eles ainda não chegaram. Então, qual que é a nossa orientação inicial? Que se permaneça em isolamento mesmo, né? E dentro, logicamente, Ademar, assim, se alguém dentro desse convívio, ou alguém que tenha lá estado em contato com alguém dessa empresa, que mesmo que não tenha positivado, tenha sintomas gripais importantes, a gente vai entrar em contato com essa pessoa e a gente vai orientar e vai coletar. Contudo, a gente não tem a capacidade para poder coletar de todo mundo, entende? E nesta casa em específico, um desses que a gente coletou era justamente porque teve contato com essa equipe de saúde, e o outro tinha sintomas gripais leves, né? E negativou. E os demais da família estão assintomáticos, não tem sintoma nenhum de gripe. Então, o nosso procedimento nesse momento é justamente observar essas síndromes gripais, né? Se tiver alguém que tiver critério, a gente vai coletar. Só que ainda não é uma realidade nossa a gente poder coletar de todo mundo, porque não tem esses testes. Isso. Na semana passada entrevistamos neste mesmo programa a ex-senadora Ana Amélia Lemos, que informou na ocasião que doou para o município 50 testes rápidos vindos da China, mas que deveriam vir ou na semana passada, não chegaram ainda, ou nesta semana, estamos a caminho. Exatamente. A gente sabe que até quando a gente recebeu essa notificação a semana passada, nós já contabilizamos uns 20 dias, né? Porque até que chegue, passe na Anvisa, seja regulamentado, seja reencaminhado, vai passando de secretaria em secretaria. Tem até toda chegar, uma tramitação. Lógico, não sai de lá. Esses testes hoje estão saindo da China. Não vem direto para a Lagoa Vermelha. Eles são testados ainda na China. Estão habilitados, eles vêm para o Brasil. Então demora um tempo hábil. Chega no Brasil, eles são retestados pela Anvisa. Da Anvisa, eles são reencaminhados para suas secretarias daí. E aí vão chegar... Então, nós somos o quarto ponto de parada do teste, né? Sim, eles vão chegar e a gente fica muito contente, né, com essa doação, porque realmente eu acho que nesse momento, todos os esforços em conjunto estão sendo para aliviar a situação, né? E quanto mais testes a gente tiver, melhor. Né? Só que a gente sabe que é uma realidade que ainda vai demorar alguns dias para se concretizar. Exatamente. Com relação ainda a essa paciente que foi positivada, somente ela que trabalha nessa empresa lá de Tapejara? Não, nós temos aqui 12 pacientes. No caso da família dela? Não, somente ela. Somente ela dentro da casa que trabalha lá. Nós temos ao todo dessa empresa de Tapejara 12 funcionários que estão sendo monitorados, bem como todas as suas famílias. Todos eles. Inclusive teve um que a gente não conseguiu contato a semana passada, os números que a gente conseguia, a gente não conseguiu um contato, a gente conseguiu um contato com ele hoje. Então, esse funcionário foi orientado a permanecer mais alguns dias em isolamento, ele está assintomático, mas vai permanecer até fechar esses nossos 7 dias
para a gente ter uma tranquilidade maior. Inclusive, nos passaram... O prazo mínimo é 7 dias. Se assintomático, assintomático. Sim. Assintomático. Sintomático, 14 dias, né? E justamente esse funcionário nos orientou que a empresa lá está adotando uma medida que ao você chegar na empresa, ele está sendo avaliado por médicos com temperatura, saturação. Se tem algum síndrome gripal, vai ser redirecionado novamente para casa, né? Então a empresa também está tendo esse cuidado mais com os funcionários lá. Aumenta a preocupação o fato de termos 12 pessoas que trabalham na Agro Daniele, porque lá surgiu um foco, né? Um surto. Literalmente um surto. E o que nos preocupa bastante, Ademar, é a questão do transporte, né? Então, alguns que a gente está monitorando, a gente sabe que eles não trabalhavam no mesmo setor. Contudo, o meio de transporte deles era o mesmo, né? E saía daqui, passava em Caseiros, ia pegando até chegar lá. Então, talvez a gente acredite que esse contato mais próximo que eles têm durante o transporte é que nos deixa mais apreensivo. Doutora Nayane, algumas pessoas me perguntaram, e como a gente não é da área, não teve como responder, a gente vai na base da dedução. Por que surgem muitos casos, vários casos, focos, surtos nesse tipo de empresa, frigoríficos, em função da temperatura? A gente tem duas interrogações aí, né? Uma, que eu acredito que sim, que a temperatura propicia o vírus a permanecer viável por mais tempo, né? Porque justamente esse é o nosso problema aqui do Sul, né? Agora a gente vai entrar numa época porque em frigorífico se utiliza muito a temperatura baixa. Mais baixa, porque a gente sabe que no calorzinho ele não vive tão bem, né? Então talvez uma das justificativas seja essa, e outra é justamente a questão do transporte, né, Mário? Porque nessa empresa de Itapejara, acredito que tenha pessoas trabalhando lá de mais de 10 municípios, né? Então a gente sabe que a questão do transporte daqui a Itapejara dá quanto tempo de viagem? 40 minutos? Isso. 40 minutos, pessoas fechadas dentro do mesmo ambiente, respirando o mesmo ar, né? Então a gente acredita que o transporte também, que é provável que talvez algumas dessas empresas se contaminaram pelo transporte, e a gente sabe hoje que teve casos de Marau que vinham a Passo Fundo, então tem muito essa rede da questão do transporte mesmo. Para desfazer informações que muitas vezes circulam em nosso meio e que não condizem com a verdade. Aliás, na sexta-feira passada, quando eu saí da Secretaria Municipal da Saúde, algumas pessoas vieram conversar com a gente, estiveram acompanhando a live que a Rádio Lago FM realizou com o comunicado através do Secretário Municipal da Saúde, e teve alguém que comentou de que essa pessoa que teve o caso positivado e que foi anunciado, caso positivado aqui em Lagoa Vermelha, seria a irmã de uma outra pessoa que também trabalha na Agro Daniele e que tem um grupo familiar de 9 pessoas, uma pessoa que também gerava muita preocupação. Não tem nada a ver. Não, Ademar, assim, eu converso com os pacientes quase todos os dias. A gente não sabe desse vínculo familiar, né? Inclusive, os irmãos desse nosso caso positivo estão em casa com ele, né? Então, a princípio, essa informação não procede. O que sim, talvez, eu acho que daí gera muita confusão, a gente tem sim um outro caso que foi monitorado, que dentro da casa havia 9 pessoas, né? E que, inclusive, esse caso... de uma pessoa que trabalhava também na Agro Daniele. Exatamente. Mas não são da mesma família, né? Então, inclusive, esse paciente da casa de 9 pessoas foi coletado o exame a semana passada e foi negativado, né? Então, a princípio, a gente não sabe que eles têm um vínculo familiar ali. A priori, 2 famílias em separados, e a gente sabe que tem uma família só que tem a mãe e o filho que trabalham nessa empresa que estão sendo observados. Mas é o único desses 12 que a gente sabe que tem esse vínculo. Essa paciente, doutora Nayane, que positivou aqui em Lagoa Vermelha, ela informou, relatou às autoridades da saúde aí sobre os contatos que manteve, com quem que manteve contatos até dias antes de ser confirmado? Na verdade, assim, Ademar, o nosso grupo de monitoramento cresce exponencialmente, né? Justamente por isso, porque você bota que tem um monitorado suspeito e tem 9 na família, né? Sim. Então já são 10, né? Então, essa pessoa que teve o diagnóstico positivo para Covid, a gente está monitorando toda a rede dela, né? Inclusive rede de trabalhos, de pessoas da casa,
inclusive rede familiar, que tiveram os últimos contatos, tudo isso está sendo monitorado e a gente está entrando em contato seguidamente. Até hoje, um desses familiares me questionou: doutora, e aí, o que eu vou fazer aqui dentro da minha casa? Tá todo mundo fechado desde a semana passada, mas vocês vão nos coletar? O que eu orientei essa paciente? Eles têm alguns dentro da casa que apresentam um síndrome gripal muito leve, mas ninguém com gravidade. Então, nesse primeiro momento, a gente vai continuar monitorando essa família, que seria uma família já da rede, desse nosso caso positivo, não é da casa, né? E se eles apresentarem sinais de agravo, a gente vai coletar, né? Mas, inicialmente, são todos com síndrome gripal muito leve. Desses, eu acho que são 6 mais nessa outra casa. Tem 2 com síndrome gripal e o resto tá todo mundo assintomático. Então, sim, a gente tenta, literalmente, fazer tentáculos nesse momento, né? A gente vai tentar abraçar todo mundo. Lógico, Ademar, é como eu te falei ali, a gente acaba, se eu começar a ligar um paciente com um conhecido dele que teve contato, eu acabo que eu vou isolar a cidade inteira, né? Porque todo mundo já teve todo mundo saiu na rua, né? Eu vi alguém passar no comércio, era parente daquele primo que eu não sei se teve contato. Então, assim, a gente pede muito que a população não se apavore, né? Não se desespere, porque eu acho que o pânico faz com que a gente passe mal. Exatamente. E, inclusive, faz com que as pessoas tenham atitudes que não condizem. Eu acho que você acaba saindo. A gente tem um problema sério, a questão das redes sociais, né? Eu mexo, quem tem boca fala, né? E hoje a rede social te deixa falar o que você quer e o que você não quer. Só que, inúmeras vezes, as pessoas acabam falando coisas que não têm conhecimento, né? Eu sempre digo assim, ó, antes de fazer um comentário, busque orientação, né? Se realmente aquilo aconteceu daquela forma, há várias formas de interpretação de um fato, né? Então, acho que isso acaba gerando muito estresse. Exato. E a equipe da Secretaria de Saúde, assim, está trabalhando incansavelmente, mesmo não sendo, talvez, da forma que a população gostaria, porque a gente não consegue, né? Não é que a gente não queira, aquilo que eu acho que se pudesse testar 30 mil pessoas, vamos testar. Exato. Não tem dinheiro para comprar? Até tem, mas não tem teste. Então, assim, a orientação é que as pessoas se cuidem e não instalem o caos, né? Exato. Porque eu acho que você vinha e falar... A senhora toca numa questão bem importante, mesmo antes da confirmação desse primeiro caso de Lagoa Vermelha, várias vezes circularam boatos, informações distorcidas de que já havia caso confirmado em Lagoa Vermelha e que não estavam querendo divulgar, estariam acobertando, escondendo. Absurdo. Não, Ademar, assim, ó, até porque justamente para mim fazer uma coleta, um teste, eu preciso de uma regulamentação acima de nós, né? Então não tem como eu coletar um teste e fingir que esse teste não foi coletado, seja ele positivo ou negativo, né? Então eu acho que é importante as pessoas, e o que eu vou te dizer assim, isso uma fala minha, tá? Eu acho que é muito fácil agora que a gente tem o primeiro caso, as pessoas gerarem um pânico, quererem saber o nome, o sobrenome, o CPF, a rua, o parente, o dia que batizou da pessoa que positivou. Quando há 10, 15 dias atrás a gente estava pedindo para as pessoas permaneçam em casa, se cuidem, havia pessoas cuspindo na rua na cara de quem estava de máscara, né? Então, acho que assim, a consciência de cada um é muito importante, exato, porque nós não temos como fiscalizar todo mundo, e hoje, se está todo mundo em pânico, a gente já estava avisando esse pânico há 15 dias atrás, verdade, né? O que a gente pode fazer? É se cuidar. Não tem como a gente conseguir controlar todo mundo. E hoje a gente até teve uma reunião, que a gente faz a reunião do COI na Secretaria de Saúde. Vamos acreditar que as pessoas vão se conscientizar e vão se cuidar para não ter que tomar multa, para não ter que receber notificação. O que a gente percebe hoje, Ademar? Que infelizmente as pessoas não estão se comprometendo, né? Verdade. Talvez dessa semana para cá, agora que ficou obrigatório, mas assim, ó, precisa uma coisa ser obrigatória para mim me cuidar? Precisa estar num decreto para mim me cuidar e cuidar dos meus? Não haveria. Talvez, o que eu entendo assim, ó, nem todo mundo é obrigado a acreditar, porque daí acho que há muitas, culpa da China, golpe político, nem todo mundo é obrigado a acreditar, mas eu acho que as pessoas têm a obrigação de se cuidar, né? Então, talvez eu acho que não seja tudo isso, talvez eu acho que não vai morrer tanta gente, mas eu, como cidadão, eu me cuido para me cuidar de você. Exato. Então, eu acho que as pessoas têm que ter essa conscientização. Entendo que querem explicações, entendo que querem medidas. Vamos botar a polícia atrás, vamos botar... Gente, nem tem quórum para tudo isso,
né? Então, se cada um, na sua consciência, não, realmente, sei lá, eu entrei em contato lá com um parente, com um primo de um vizinho desse caso que foi confirmado. O que eu vou fazer? Liga no 9126. A gente vai orientar. Então, antes de disseminarem, de fazerem pânico, liguem, nós estamos lá para isso, né? Eu digo assim, ó, orientação de saúde 9126, denúncias, né? Porque daí mandam no WhatsApp de um, tiram foto e... Liguem no 9100. Tem o WhatsApp da Secretaria da Fazenda. Vamos notificar o que vocês acham que está errado e nós vamos atrás. Durante o final de semana, a gente teve algumas denúncias que alguns dos nossos isolamentos não estavam em casa. A gente foi checar. E todos eles, naquele momento, estavam em casa. Então, a gente não está sem fazer nada. A gente faz tudo e mais um pouco dentro das nossas condições deste momento. Mas é importante as pessoas, assim, ó, em vez de olharem para a Secretaria de Saúde que tem que fazer tudo, olharem para o hospital que tem que fazer tudo, se cada um fizer um pouco, tranquiliza um pouco o nosso clima, né? Eu acho que já acalma um pouco o nosso coração. Eu hoje saí de manhã cedo, fui na fruteira e fui no mercado. Madrugada praticamente, até para não ter muito contato com as pessoas. Mas assim, hoje eu já saí com o coração um pouco mais tranquilo, que ao longo do meu trajeto eu vi uma pessoa sem máscara. Se fosse a semana passada, várias estariam sem máscara, né? Então, acho que as pessoas aos pouquinhos vão se conscientizando. E a ideia é essa, conscientização. Faça a sua parte, né? Todo mundo fazendo a sua parte vai funcionar. Se você ficar somente esperando pelo poder público, pela secretaria, pelo hospital, gente, infelizmente, cada um tem que fazer o seu pedaço, como eu digo. Né? Verdade. Não, e outra situação, só para efeito de comentário, só para efeito de ilustração, outra situação que aconteceu foi com relação àquele... relatório que é feito semanalmente, não sei se é diariamente ou semanalmente, da 6ª Coordenadoria Regional de Educação, que apontou um caso de Lagoa Vermelha. E daí ali muita gente começou a dizer que Lagoa Vermelha não estava admitindo. Que o caso teve e não teve mais. Exatamente. E depois que houve um erro de digitação, daí o pessoal não está acreditando, não, Lagoa Vermelha está escondendo, tem um caso confirmado. Como é que eles iriam errar lá em Passo Fundo? Os mais variados tipos de comentários. Até nesse dia em questão, foi nos ligado na secretaria, nós abrimos e-mail ali, um caso positivo. Eu disse, nossa, mas como nós, na equipe do Covid aqui, né, do COI, se a gente não sabe desse caso, daí entramos em contato com o Passo Fundo, que não é uma coisa que você consegue em contato na hora também, né? Aí tivemos a resposta, calma, vai ser retificado, foi um erro de digitação, mas é como tu disse, até que a gente passe isso e que isso realmente as pessoas entendam, né? E uma outra questão, já que você levantou esse assunto, Ademar, é que às vezes as pessoas estão olhando, aqui em Lagoa tem um caso positivo, como é que no boletim do Rio Grande do Sul não aparece, né? Sim. Hoje a gente teve a confirmação de Machadinho, mais um caso, né? O primeiro caso de Machadinho. O que está acontecendo, assim? Os testes que vão para o LACEN, que são esses PCRT, é o teste Gold Stand, né? Que a gente fala, esses estão sendo notificados mais rapidamente. Os testes rápidos, eles precisam ser validados, né? Para entrar no sistema. Então, o que está acontecendo muito? Sim, não é que estão sendo subnotificados os casos. Inclusive, a semana passada, foi entrado em contato com a CESA, eles estão com um problema no sistema, que você lança, mas o sistema não consegue abraçar todo mundo. Então, às vezes, quando você olha, eles, opa, mas como é que na minha cidade, lá do primo, do meu vizinho, lá já tem um caso e aqui não aparece? Por que não estão botando, né? Então, a gente tá com essa dificuldade que eles estão, com o DataSUS lá com um problema que está sendo tentado resolver esse problema. Por isso que, às vezes, as informações não batem. Eu também já recebi esse questionamento. Alguma coisa. Na cidade do meu primo tem, aqui não tem, né? Então, assim, infelizmente, por mais que a internet hoje seja muito dinâmica, esses dados não estão conseguindo ser computadorizados naquele momento, né? Então, talvez esse sistema teve com problema durante o final de semana e a semana passada, talvez essa semana vai ter um número maior de casos. Não é porque foram confirmados essa semana, mas é porque vem já com esse déficit desde a semana passada para cá. Exatamente. Não, e as pessoas que conversam com a gente, que nos questionam ou que nos relatam, sempre dizem, algo assim uniforme, sempre dizem, a fonte é quentíssima. sempre, é verdade. Sempre tem a fonte quentíssima. Uma outra situação que se observa e que acaba muitas vezes, ou algumas vezes, desmobilizando o pessoal com relação aos cuidados preventivos. São os tais de vídeos, mensagens, áudios, etc.,
Eu recebi na semana passada um áudio, me parece que seria um caso em São Paulo, em que 2 rapazes exibem o atestado de óbito de um familiar, me parece a mãe deles, em que aponta a causa mortes e que, no entanto, foi tornado público que seria como consequência da Covid-19, o que não tinha nada a ver. Outra situação, esta eu vi ontem de noite, era um áudio, não era um áudio, era um vídeo, de um vereador de Passo Fundo. O que ele questiona? Ele entende, claro, a opinião dele, que está havendo um barulho muito grande, um estardalhaço muito grande, desproporcional com relação à realidade de Passo Fundo. E daí ele apontou: de janeiro a abril do ano passado, 2019, morreram 800 e poucas pessoas em Passo Fundo. No mesmo período, 2020, morreram 700 e pouco. Dá uma diferença de 159 pessoas a menos nesse período de pandemia. E daí ele faz todo um discurso, né, questionando... Uma interpretação da situação. Exatamente. Tem essas situações também. Uma coisa a respeito dos laudos de óbito, Ademar, assim, ó, o que ficou orientado agora? O paciente faleceu por outras causas que tenham uma ideia ou que chegaram a vir a óbito antes da coleta, esses pacientes vão ser coletados exames. Então, às vezes, o que acontece? Teve um caso de vacaria que a gente teve o resultado pós-morte, que a gente diz, né? Porque talvez o exame demorou um pouco mais para chegar e o paciente já tinha vindo a óbito por outras causas e depois a gente acaba ficando sabendo que realmente era... Não sei se necessariamente foi esse caso, mas a gente sabe que acontece. Exato. E em relação a essa colocação de Passo Fundo, o que a gente sabe? A saúde já vem, né, com um grande problema, né? A gente sabe que a saúde realmente está em crise. Vão continuar morrendo as pessoas, grupo de risco de outras doenças, né? O que a gente sabe é que, independente do coronavírus, vai ter infarto, vai ter derrame, vai ter apendicite, as pessoas vão continuar tendo outras causas de morte. O que acontece é que, independente de ter ou não ter o coronavírus, a gente precisa de uma tranquilidade para ter justamente um tratamento de suporte para esses pacientes, né? Então, o que a gente entende? Que se as pessoas realmente não se cuidarem e a gente tiver um contágio em massa, e como eu te disse, esse nosso caso aqui tá bonitinho em casa, né? Mas eu não sei se você pegar, você vai ficar bonitinho em casa, né? Então, esse contágio em massa vai nos levar a uma apreensão, porque eu não tenho, apesar de que tem muito leito, o Ministério abriu leitos novos, foram credenciados leitos novos. Infelizmente, a gente não tem uma capacidade de gerir se todo mundo ficar com sintomas graves no mesmo momento, né? Então, a gente fica mais tranquilo que a situação, entre aspas, de Passo Fundo não melhorou e não piorou, se mantém igual ao que estava, né? Exato. Mas ali a gente já tem muito caso grave que está internado, né? E muitos óbitos. Então, é a nossa referência inicial. Se todos nós dos municípios vizinhos acabarmos ficando doentes junto, a gente vai se referenciar onde, né? Então, justamente, eu acho que o cuidado de Lagoa é também para cuidar de Passo Fundo, o cuidado de Caseiros é também para cuidar de Lagoa, né? Então, a gente espera que esse cenário que foi pintado para nós, talvez não venha com tanta força, né? Mas é uma coisa que somente o dia a dia a gente vai saber, né? Verdade. Semana passada a gente teve um caso, provavelmente essa semana a gente vai ter confirmação de alguns outros. Então, a doença se desenha e a gente vai acompanhando isso e sempre, o que a gente fala muito aqui na equipe do coronavírus, aqui da Secretaria do COI, a gente está sempre tentando antever uma situação, a gente está sempre tentando estar com um passo atrás para a gente tentar enxergar aquele cenário, para quando ele se instalar, a gente já ter algumas medidas para trabalhar com ele, né? Sim. Às vezes acontece, às vezes não acontece, né? Não quer dizer que não acontece, que eu acho assim, a gente talvez em algum momento vai dizer, nossa, a saúde fez uma situação que talvez não precisava ser tanto, nem morreu tanta gente assim, né? Que bom, eu fico feliz se em algum momento pensarem, nossa, Nayane, não era para tudo isso. Amém. Agora, se for, vão querer dizer que a saúde não fez tudo o que deveria, né? Porque eu acho que nós estamos tentando gerenciar esse pânico, esse caos, né? Então, eu acho que é difícil você
tá lá para tentar definir estratégias, né? Talvez a gente vai errar e talvez a gente vai acertar, mas com o único intuito de acertar. Nem tudo vai dar certo, porque, como eu digo hoje, essa pandemia nos leva a uma coisa muito dinâmica. Cada dia é uma informação nova, cada dia a gente recebe uma regulamentação nova, ó, mudou, agora pode coletar fulano de tal, não, agora somente esse caso a gente vai coletar. Então a gente segue, entre aspas, ordens, né? E dentro do possível, tudo isso vai sendo gerenciado, né? Então, a ideia é que sempre se pense no melhor para os pacientes, para a comunidade. Se vamos acertar 100%, só vamos saber, talvez lá em agosto, né? Exato. Mas o pensamento inicial é sempre acertar. Com certeza. Doutora Nayane, com relação ao paciente suspeito, há um suspeito, conforme informou o secretário Eloir Morona. Não houve teste rápido, não é mesmo? Teria sido indicada a coleta e encaminhada imediatamente para o laboratório LACEN em Porto Alegre, é isso? O que acontece? A semana passada a gente teve um suspeito no hospital que foi coletado e esse paciente negativou. Então, foi negativo. A gente tinha mais um paciente suspeito que seria coletado hoje pela manhã e também negativou, tá? Então, esses nossos iniciais suspeitos foram negativados. Não há coleta no momento. Ah, sim. Quais os critérios para aplicação dos testes rápidos? Eu formulo essa pergunta porque surgiu uma informação na semana passada de que esses testes rápidos seriam somente para quem trabalha na saúde. Não, até uma boa pergunta, então, Ademar, que é isso que eu digo. Acho que o conhecimento é a melhor coisa, né? Sim. Na verdade, o que aconteceu? Num primeiro momento, a Vale doou 500 mil testes para o Ministério da Saúde. Esses 500 mil testes foram feitos uma avaliação de acordo com a quantidade de pessoas no município, quantidade da população, e foram direcionados uma quantidade de testes para cada município. Lagoa Vermelha recebeu desses testes da Vale, que a gente diz que é o do Ministério da Saúde, 60 testes. Contudo, como foi os primeiros que chegaram, esses testes só podem ser utilizados em profissionais da saúde, tá? Entenda por que disso. Não é porque tem que cuidar mais de médico ou enfermeiro, não é porque médico e enfermeiro tem prioridade ou preferência, não é isso. A ideia é, profissionais da saúde e pessoal da área da segurança pública, tá? Justamente porque essas pessoas estão na linha de frente. Então, aqui em Lagoas, se a gente tiver 5 médicos acometidos, nós fechamos a cidade. Porque alguns já não podem trabalhar porque são grupo de risco, 5, 6 não vão conseguir dar conta da demanda, né? Então, esse grupo tem, entre aspas, esta prioridade para este teste, tá? Então, esses testes são autorizados pela Sexta Regional. Quando eu tenho um profissional acometido, eu ligo lá, lanço esse paciente no sistema, a Sexta me diz, realmente ele preenche o critério coleta. Então, não é que seja este teste do Ministério. O que o município fez, porque justamente esses vieram fechados, amarrados, né, para o pessoal da saúde e da segurança pública, o município já havia comprado alguns testes, né, que é esses que a gente está fazendo na população em geral. Contudo, da primeira compra não chegou nenhum, que foi lá do início, que talvez ficou barrado na Anvisa em algum lugar, esse teste não foi liberado, e sim, depois conseguiu-se essa segunda compra, que da segunda compra do município foi que chegou a semana passada, na terça-feira, 20 testes, que é uma caixinha, vem 20 testes numa caixinha. Foi comprado mais, contudo, não chegaram. Aí o que o município optou, então, por comprar dos laboratórios locais alguns testes que vão chegar, até que chegue esses nossos, para a gente poder ter uma dinâmica, né? Então, sim, esses, alguns que a gente tem lá são do Ministério e os outros que são os do município, que a gente diz, entende? Sim. Mas não que somente profissional de saúde vão poder fazer. Que aqueles, para mim, dar baixa naquele teste, eu preciso justificar, né? Então, a ideia inicial que veio foi para os profissionais de saúde. Doutora Nayane, aumentou consideravelmente o número de monitorados. Passou de 100? Sim, nós estamos 140, com 144 e eu não consegui pegar todos hoje. Então, talvez hoje vai sair algumas pessoas do monitoramento, mas vão entrar outras. Acredito que ainda vai aumentar esse número um pouquinho mais hoje. Tende a aumentar mais. Como é que está a estrutura do hospital em caso de necessidade de internações pelo Covid-19? Como é que seria essa estrutura? É preciso salientar, não é mesmo, doutora Nayane, que o Hospital São Paulo é referência de Lagoa Vermelha, Ibiraiaras, Caseiros e Capão Bonito do Sul. O nosso hospital, há um tempo já, quando iniciou, que às vezes a gente conversava na reunião, parece que está tão longe de chegar, né? A gente fazia reunião porque era a equipe do comitê, mas parece que agora chegou, né? O nosso hospital já vem há um tempo se equipando, tem uma equipe já montada e
já feitos vários treinamentos para essa equipe poder trabalhar neste momento, porque tem vários cuidados que devem ser tomados. Foi feito o treinamento com essa equipe. A gente tinha no hospital 4, agora esses dias me falaram, até não vou te dar 100% da informação, 4 ou 5 respiradores que são do hospital, tá? O município comprou mais 2, que vão ser, eu não sei se exatamente é essa palavra, mas vão ser doados, já estão no hospital esses 2 respiradores, que são do município, mas ficarão na unidade hospitalar para ser ocupados. Então, hoje a gente tem ou 6 ou 7 respiradores em Lagoa Vermelha. O município de Caseiros entrou com mais algumas bombas de infusões, que me ajuda a fazer a manutenção desse respirador. Então, a gente tem medicação, a gente está bem equipado nesse sentido, já tem uma equipe preparada com médico, enfermeiro e técnico, a partir do momento que entrar o primeiro paciente lá, que tiver gravidade para ficar lá. Já tem salas de isolamento, então hoje pacientes que entram no hospital e que têm suspeita de coronavírus, mesmo antes de confirmar ou não, esse paciente já vai para o isolamento. Então, a equipe do hospital, dentro das nossas possibilidades, vai conseguir atender a população. Até porque, Ademar, nem todo mundo que talvez vai, agora pensando que a coisa vai aumentar um pouco mais, nem todo mundo que buscar o hospital vai ter necessidade de ficar internado. É isso que a gente pensa assim, porque se eu tenho uma síndrome gripal leve sem complicação, tranquilamente eu posso ficar em casa. A gente tem hoje já leitos específicos separados lá com o carrinho, tudo, com o respirador, tudo, esperando se a gente precisar entubar algum paciente, ele precisa ficar ali num primeiro momento, né? A equipe está bem organizada, mas lógico, a gente sabe que a gente tem essa restrição de quantidade, né? Então bota aí, vamos botar que a gente tem 7. 7 ficaram ruins junto, óbvio, vamos entubar os 7. E o 8º? É isso que a gente sempre fala para as pessoas. Nós não tínhamos esses 2 respiradores. Chegaram agora, semana passada também. Então, teoricamente, já 4, né? Então, a gente vai se equipando, vai se estruturando um pouquinho mais, justamente para tentar atender melhor a população, né? Mas a gente precisa de calma. É isso que eu digo. Se chegar tudo junto, a gente vai ter um atropelo muito grande, né? Exato. Então, a gente tem uma estrutura hoje, sim, preparada para receber esses casos mais graves que, porventura, possam acontecer. Veja bem, tínhamos tantas coisas para falar que não chegamos a falar da telemedicina, doutora. Ah, é verdade. Daiane. E que é um trabalho extraordinário. A gente está tendo, sabe que quando eu comecei a trabalhar, os médicos não poderiam fazer isso, né? Sim. E diante da pandemia, o conselho agora mudou e orientou, inclusive eu estou trabalhando no consultório com telemedicina também, né? Então tá dando bastante resultado. E eu acho que fica assim, Ademar, a dica assim, ó, eu estou lá, tem mais a Roberta que trabalha comigo. Então assim, ó, tem dúvida, né? Seja, gente, dúvida, ó, eu espirrei, eu tossi, eu tive contato, liguem na secretaria, né? A gente tá lá dentro da necessidade, a Roberta vai me passar. E depois desse primeiro caso confirmado, aumentou o número Aumentou consideravelmente. Então, vocês tenham dúvidas, liguem para nós. A gente vai dentro do possível orientar. Inclusive, algumas coisas nem são da alçada da telemedicina do coronavírus, a gente tenta resolver também, né? Então, assim, na dúvida, liguem que a gente vai tentar orientar a população, se não for da nossa alçada, a gente vai referenciar para quem é, né? Mas busquem a nossa orientação, que a gente está lá justamente para isso. E dentro do possível, agora vai ter muito problema, talvez, a questão do comércio, no sentido de que as pessoas também nos ligam, nos mandam mensagem, o fulano de tal não está fazendo o que deveria fazer no comércio. Então, assim, ó, é 9100, né? É na Secretaria da Fazenda que se fazem essas denúncias para a gente poder ir checar. Não adianta ficar mandando em WhatsApp, botando em Facebook. Ó, hoje, se tu me perguntar, eu não consegui passar no meu Facebook. Então, não adianta mandar as coisas, porque isso aqui vai ter uma demora, né? Então, eu digo assim, ó, vamos na fonte, vamos tentar resolver. Nós estamos aqui para resolver, a Secretaria da Fazenda também. Então, entre em contato com os órgãos municipais, que a gente vai, dentro do possível, tentar resolver o problema de todo mundo. Ótimo. Queremos agradecer imensamente a sua disponibilidade em participar do nosso programa, prestando todas essas informações extremamente importantes, doutora Nayane. Obrigada, Ademar. Eu que agradeço estar aqui, podendo, de alguma forma, né, dar minha contribuição diante dessa pandemia toda. E dentro da necessidade, pode me chamar que eu venho conversar de novo. E a gente tem conhecimento, e aí não é o elogio gratuito, não é a bajulação, que a senhora vem desenvolvendo um trabalho extraordinário aí, acerca desse momento que vivemos. Estamos aí para isso, né? Isso.
O programa Lagoa Debate vai chegando ao final. Hoje contamos com a participação da doutora Nayane Mondadori Hoffmann, endocrinologista. Trabalha na Secretaria Municipal da Saúde, é responsável pela coordenação do Serviço de Telemedicina do município de Lagoa Vermelha. Queremos agradecer aos ouvintes da Rádio Lagoa FM, aos telespectadores da Lagoa TV. O nosso programa volta na próxima segunda-feira, às 20 horas. Obrigado e até lá. Boa noite.